Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, aqui pelo Instagram da Casa Espírita, Lar Espírita Casa do Samaritano. Se possível, me dê aí um retorno sobre o áudio, se o som estiver bom, se estiverem me ouvindo bem. Vamos aqui dando boas-vindas a Bezerra, a Zenaide, a Suzana, enfim, a todos os nossos queridos amigos. E nesse sábado 25, manhã de Natal, estão aqui conosco para refletirmos um pouco sobre a palavra que nos deixou o nosso amado Pai Jesus. Vamos inicialmente lembrar a vocês a importância da realização do Evangelho no nosso lar. O Evangelho tem a capacidade de fazer brotar em nossas residências, em nossas casas, a luz que trará aquele revigorar de energias. São luzes lançadas pela equipe espiritual que nos auxilia neste trabalho. E essas luzes refletem muitas vezes a conexão, a sintonia que nós temos com o Altíssimo. Portanto, nesse momento inicial, coloquemos de lado todas as emoções negativas, coloquemos de lado todos os pensamentos que não sejam de amor, que não sejam de misericórdia e de compaixão, porque esses sentimentos negativos, eles bloqueiam, eles impedem a passagem desta energia revigorante que Deus manda para nós. Mas se estamos com o nosso pensamento e as nossas emoções angustiadas em negatividades, essas negatividades funcionam como barreiras que impedem a chegada desse lenitivo. Vamos, portanto, meus irmãos, sabedores da importância do Evangelho no lar, de harmonizar a nossa casa física e harmonizar a nossa casa mental, iniciarmos com a nossa oração de abertura. E aí sim, entraremos na leitura do que nos foi confiado hoje e em seguida os comentários e a prece final. Tenho aí em mãos o Evangelho para que a gente possa acompanhar a leitura. E também tenho em mãos aquela garrafinha com água que será fluidificada, que será abençoada por toda a equipe espiritual e trará a você aquela sensação de maior bem-estar. Dito isso,
convido a todos vocês para concentrarem a sua energia vital na imagem do nosso Cristo, aquele que veio para a Terra sem qualquer dívidas, aquele que veio cumprir uma missão, a missão de nos ensinar o caminho da luz, aquele que é por nós, não nos ampara e que aguarda sempre com ansiedade do Pai que espera o Filho, que nós possamos dar-lhes a notícia das nossas vitórias sobre os nossos vícios, sobre os nossos defeitos e as notas altas que tiramos com as nossas virtudes. Então, se preferirem, fecharem os olhos e concentrarem na imagem do jovem da Galileia, que nesse momento em que comemoramos o seu nascimento, se apresenta para todos nós como o grande presente que poderíamos receber. Que possamos expressar essa gratidão que vem do fundo da nossa alma, do nosso coração. E agradeçamos mentalmente a Deus, nosso Pai, por todos os enormes presentes que nos deu até agora, a vida, os nossos entes queridos, a nossa oportunidade de trilhar novamente esse rumo e produzirmos um outro final a partir da experiência que acumulamos. Deus, nosso Pai, nos ampare em nossos momentos de dificuldade. Que possamos ser a luz aos irmãos que precisam. Que neste Natal, onde comemoramos o teu nascimento, tenhamos a oportunidade também de nascermos outra vez, de podermos superar as dificuldades e superar principalmente as experiências que de forma imatura perdemos no meio do caminho. Nesta data tão especial, de 25 de dezembro, pedimos a tua permissão para falarmos em teu nome, no nome do teu amor, em nome da tua misericórdia, em nome da tua infinita bondade. Que a mensagem possa ser um raio de tua infinita luz. Assim seja. O nosso texto de hoje está no capítulo 14. Quem puder ir acompanhando, vamos fazer uma breve leitura inicial. O capítulo 14 já foi
iniciado, tá? Mas vamos fazer aqui uma leitura inicial, só para rememorarmos onde estávamos. O título é: Honrai a vossos pais e a vossa mãe. Vós sabeis os mandamentos: não cometereis adultérios, não matareis, não furtareis, não prestareis falso testemunho, não fareis mal a ninguém. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Bom, dentre os itens desse capítulo, nós ficamos com o item 9, que já foi ontem iniciado, no encontro passado já foi iniciado, e nós vamos concluí-lo. Vamos pegar do 8º. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. É a estudá-los que é preciso se aplicar todos os males. Tem seu princípio no egoísmo e no orgulho. Espreitai, pois, os menores sinais que revelam os germes desses vícios e empenhai-vos em combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Fazei como o bom jardineiro, que arranca os maus brotos à medida que os vês desapontar sobre a árvore. Se deixais se desenvolverem o egoísmo e o orgulho, não vos espanteis de ser mais tarde pagos pela ingratidão. Quando os filhos fizeram tudo o que deveriam para o adiantamento moral dos filhos, se não se saem bem, não têm censuras, e se fazes, e se sua consciência pode estar tranquila, mas ao desgosto muito natural que experimentam do insucesso dos seus esforços, Deus reserva uma imensa consolação pela certeza de que não é senão um atraso, e que lhe será dado acabar em outra existência a obra começada nessa, e que um dia o filho ingrato os recompensará com seu êxito. Deus não faz a prova acima das forças daqueles que a pede, não permite senão aqueles que podem ser cumpridas. Se não se triunfa, não é pois a possibilidade que falta, mas a vontade, porque quando há que um lugar de resistir aos maus arrastamentos, neles se comprazem e estão reservados os prantos e gemidos em suas existências posteriores. Mas admirai a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Chega um dia em que o culpado está cansado de sofrer, em que o seu orgulho está domado, e é então que Deus abre seus braços paternais ao filho pródigo e se lhe lança aos pés. As fortes provas, entendei-me bem, são quase sempre o indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando são aceitas por amor a Deus. É um momento supremo, e nele, sobretudo, importa não falir murmurando, se não se quer perder-lhe o fruto e ter de recomeçar. Em lugar de vos lamentardes, agradecei a Deus que vos oferece a ocasião de vencer para vos dar o prêmio da vitória. Então, quando saídos do turbilhão do mundo terrestre, entrardes no mundo dos espíritos, nele sereis aclamados como o soldado que mais vitoriosos do meio de combate. De todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração.
Alguém suporta com coragem a miséria e as privações materiais, mas sucumbe ao peso dos desgostos domésticos, esmagados pela ingratidão dos seus. Oh, é uma pungente angústia essa, mas que ele pode melhor, nessas circunstâncias, revelar a coragem moral, que o conhecimento das causas do mal e a certeza de que, se há extrema aflição, não há desesperos eternos, porque Deus não pode querer que a sua criatura sofra sempre. Que mais consolador, mais encorajador que esse pensamento de que depende só de si, de seus próprios esforços, abreviar o sofrimento, destruindo em si as causas do mal. Mas para isso é preciso não deter o olhar sobre a terra e não ver senão uma única existência. É preciso se elevar, planar no infinito do passado e do futuro. Então, a grande justiça de Deus se revela aos nossos olhos. E esperar com paciência, porque entendeis o que vos parecia monstruosidades na terra. As feridas que nela recebeis não vos parecem mais do que arranhões. Nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços de família aparecem sob sua verdadeira luz. Não são mais os laços frágeis da matéria reunidos por membros, mas os laços duráveis do espírito, que se perpetuam e se consolidam em se depurando, em lugar de se romperem pela reencarnação. Os espíritos que, à semelhança dos gostos, a identidade do progresso moral e a perfeição levam a se reunirem, formam famílias. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrestres, se procuram para se agregarem como fazem no espaço. Daí nascem as famílias unidas e homogêneas. E em suas peregrinações estão momentaneamente separados, encontram-se mais tarde felizes com os nossos progressos. Mas, como não devem trabalhar unicamente para si, Deus permite que espíritos menos avançados venham a se encarnar entre eles, para aí aurir conselhos e bons exemplos no interesse do seu adiantamento. Eles causam muitas vezes perturbações, e aí está a prova, aí está a tarefa. Aconselhai-os, pois, como irmãos, vinde em sua ajuda, e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará de haver salvo do naufrágio, o que, a seu turno, poderão salvá-la de outros. Uma leitura profunda, com muitas nuances extremamente importantes e que talvez nos toque, com certeza nos toca, na necessidade de termos uma compreensão muito mais ampla do que a visão estreita que analisamos dessa nossa vida. Quando viemos para cá, para o planeta Terra, para as nossas provas e expiações, temos o benefício do esquecimento das vidas passadas. Não seria vantajoso para todos nós sabermos quem fomos em vidas passadas? Não seria vantajoso porque talvez a vergonha fosse tão grande pelo que fizemos ou deixamos de fazer, que talvez não tivéssemos coragem de olhar na face do outro. E aquilo poderia contribuir para que nós remoêssemos aquele passado e que não acreditássemos que poderíamos ser alguém de valores, de virtudes.
Por outro lado, o manto do esquecimento nos traz uma outra vantagem: não nos envaidecermos pelo que fizemos. Porque se tivemos grandes êxitos, ou se fomos pessoas importantes, notáveis e conhecidas no mundo, pecamos no aspecto moral. E da mesma forma, não nos seria útil ter esse conhecimento agora, porque estaríamos ainda amarrados a um exemplo do que fomos e nos apegássemos àquela ideia, impossibilitando a nossa evolução agora. Aos que não creem no processo reencarnatório, a vida não tem sentido. Ela não tem sentido porque alguns, aparentemente, são mais inteligentes, mais preparados, mais sortudos ou menos sortudos. E a desigualdade que vemos no globo terrestre, do ponto de vista econômico, social, cultural, étnico, faz com que o mais apressado